A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a sexta apostila, entramos na última matéria. Nós vamos iniciar o vídeo com a matéria de Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento, e assim nós fechamos a matéria, a apostila de número 6. Bom, Deus abençoe a todos. Vamos dar início com a introdução da matéria. A sistematização da teologia possibilita que assuntos tão profundos e relevantes no processo de desenvolvimento doutrinário e, consecutivamente, de fé e prática, sejam plenamente plausíveis. Entre os benefícios que este modelo de estudo da Escritura traz, está a possibilidade de os estudantes e pesquisadores façam análise de assuntos específicos e desenvolvam reflexões também específicas. A proposta dessa disciplina é possibilitar que os alunos conheçam melhor os ensinos veterotestamentários a partir da sistematização dos principais temas nele abordados. No transcorrer das exposições, o leitor perceberá que há alguns assuntos que são recorrentes por já ter sido tratado em disciplinas anteriores, como é o caso da revelação de Deus, que os alunos já estudaram em Teologia de Deus, por exemplo. Ou ainda os salmos como parte do culto hebreu, que já foram estudados em livros poéticos. Diante dessa constatação, procuramos abordar os assuntos de maneira que não ficasse muito repetitivo, ainda que as justificativas e fundamentação bíblica sejam as mesmas. Página 257, nós encerramos aqui. Vamos entrar então já na matéria, na página 259, vamos confirmar 259, com o primeiro ensino, a primeira lição, lição 1, o Deus que se faz conhecer. Então vamos lá. O que se pode conhecer de Deus é sempre resultado de sua automanifestação, ou seja, ninguém o conhecerá sem que ele mesmo se apresente. Ocorre que em Deus se reúne toda a perfeição e poder, e os homens jamais terão condições de conhecê-lo em sua plenitude nessa terra. Sendo assim, o Eterno tem se revelado às criaturas através de suas manifestações, sendo que isso se dá gradativamente. Certamente, o mais precioso meio da revelação divina tem sido as Escrituras Sagradas, pois através dela, nas suas diversas narrativas, encontramos Deus mostrando-se às pessoas. Conforme veremos a seguir, é na Bíblia que descobrimos quem é Deus e o que Ele espera de cada pessoa. Ainda na mesma página, lição 1.1, a revelação através das obras da criação. A palavra revelação quer dizer descobrir, retirar o véu, descobrir-se, portanto, fazer-se conhecido ou visto. Em Salmo 103:7, Ezequiel 6:3, número 12, do 6 a 8, Ezequiel 25, usam as formas passiva ou reflexiva do verbo hebraico yada, que pode ser traduzido como conhecer, ou ra'á, cuja melhor ideia em português seria o verbo ver, ou ainda na forma intensiva do verbo dabar, que quer dizer falar. O hebraico não possui um substantivo que signifique revelação, entretanto possui o verbo galá, que em português seria o mesmo que revelar. A raiz da palavra hebraica galá ocorre cerca de 180 vezes no Antigo Testamento, sendo que ela contém dois conceitos básicos, desvendar e revelar. Em textos do Antigo Testamento, como Jeremias 32, 11 ao 14, a palavra galá é empregada no sentido de ir embora ou ser aberto. Em alguns casos se revela a revelação do próprio Yahvé. Tudo isso porque a revelação obrigatoriamente ocorre da parte de Deus para o homem. No livro Fundamentos da Teologia Cristã, o autor Robin Kelley usa um exemplo de revelação divina
que mencionaremos a seguir. Um menino de 2 anos de idade, cujo pai tem um cérebro como o de Einstein, podem conhecer o pai num relacionamento agradável de pai e filho. Esse conhecimento é o que importa. Entretanto, o menino poderia compreender muito pouco do que está na mente do pai, por mais que esse tente explicar em palavra para ele. Há limites para o que uma criança de 2 anos de idade, por mais carinhosa que seja, possa captar. Em nosso relacionamento com nosso Criador, somos como crianças muito pequenas diante dele. Nós o conhecemos de maneira plena e rica, pois ele nos ama. Demonstrou seu amor nos remindo e ainda demonstra nas misericórdias diárias. Ele abriu os braços e o coração para nós e fala-nos ainda por meio da Bíblia. Intelectualmente, porém, Deus permanece de todo misterioso para nós em alguns pontos e mais ou menos misterioso em todos os pontos. Diferentemente do que temos como entendemos hoje a palavra conhecimento no Antigo Testamento, tem o significado de comunhão, familiaridade íntima ou com alguém ou algo. Veremos que no Antigo Testamento a expressão conhecer ou não conhecer, referindo-se a Yahvé, é muito comum, como podemos ver em textos como tais como Isaías 1:3, Jeremias 2:8, Oséias 2:20 e etc. O que não pode ser confundido com a compreensão da palavra que temos conhecimento, pois, como já mencionamos anteriormente, conhecimento de Deus no Velho Testamento tem a conotação de relacionamento íntimo, enquanto que para nós conhecer implica compreender as coisas pela razão, analisar e buscar relações de causa e efeito. Portanto, diferente do que se possa imaginar, o conhecimento de Deus é mais que uma mera compreensão intelectual. Diz respeito à vida humana como um todo e, para tanto, é necessário que o homem tenha comunhão com Deus, que somente é possível através da fé. Rapaz, isso é importante, isso é interessante. Raízes. Conhecimento. Conhecimento é ter intimidade. Conhecimento é ter intimidade. Ter relacionamento sem se relacionar é impossível conhecê-lo. Raízes profundas. Vou achar. Foi o pastor André. Meu Deus. Estraguei o vídeo. Pessoal, perdoem, nós perdemos aí uns 2 ou 3 minutos com uma reflexão profunda que Deus me deu aqui. E eu perdi até o tino do que eu estava fazendo. Vocês me perdoem, essas coisas acontecem, tá bom? Nós estamos tratando, então, na página de número 200. Depois eu vou passar para vocês o que aconteceu aqui. Na página 260, a lição 1.2. Nós vamos retomar aqui. Os meios da revelação.
Conforme nós já estudamos até aqui, podemos afirmar que Deus tem seus meios de se revelar aos homens. Portanto, não será por falta de conhecimento dele é que alguém vai se perder. No estudo das Escrituras Sagradas, constatamos que Deus tem seus meios para se tornar conhecido do homem. Nos próximos parágrafos, veremos quais são os meios utilizados por Deus para se revelar. Lição 1.2.1, na revelação geral. No estudo da estrutura veterotestamentária, nós encontraremos Deus se revelando aos homens usando 3 meios. São eles: a natureza, a história e a constituição do ser humano. A natureza, a própria Escritura propõe que existe um conhecimento de Deus que chega por meio da ordem física criada. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1. Nas cartas paulinas encontramos afirmações como: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. B. O segundo meio de revelação geral é a história. Se Deus está atuando no mundo e move-se em direção a certos alvos, deve ser possível detectar o curso da sua obra nos acontecimentos que ocorrem como parte da história. C. Por fim, existe o terceiro meio de revelação geral, que é a suprema criação terrena de Deus, o próprio homem. Às vezes a revelação de Deus é vista na estrutura física e na capacidade mental dos homens. É, porém, em suas qualidades morais e espirituais que se percebe melhor o caráter de Deus. Os humanos fazem julgamentos morais, ou seja, julgamentos sobre o que é certo ou errado. Isso envolve mais do que nossa preferência pessoal, gostar ou não gostar. É mais que mero utilitarismo. Com frequência sentimos que devemos fazer algo, seja-nos isso vantajoso ou não, e que outros tenham o direito de fazer alguma coisa da qual pessoalmente não gostamos. A revelação também é encontrada na natureza religiosa da raça humana, em todas as culturas e em todos os tempos e lugares. Existem teorias da criação a partir de uma divindade. Lição 1.2.2. Lição 1.2.2. Vamos lá. Lição 1.2.2. Na página 261 nós estamos. Então, voltamos lá. Lição 1.2.2. A revelação particular de Deus. Por que a revelação especial é necessária? A resposta está no fato de que os homens perderam o relacionamento de favor com Deus que possuíamos antes da queda. Lição 1.2.3. Os meios da revelação especial. O teólogo e pastor Robert Rohegger, especialista em Velho Testamento, faz algumas observações acerca dos meios especiais utilizados por Deus para se revelar aos homens. Vamos lá. A. Eventos históricos. A Bíblia destaca toda uma série de acontecimentos divinos pelos quais Deus se faz conhecer. 2. O discurso divino. A revelação no Antigo Testamento é principalmente histórica, porém outro grande meio de revelação é o discurso divino. No Antigo Testamento, a palavra, discurso de Deus, ocupa um lugar de destaque como um meio divino de comunicação com o seu povo. Entende-se que até de forma a direcionar a história para os objetivos do próprio Deus. Encerramos a página 261 e encerramos com: no Antigo Testamento, a palavra é dinâmica, poderosa, uma força que ocorre ou sobrevém a alguém. Página 262, C. Teofanias e epifanias, outro meio de revelação. Outro meio que Deus se faz conhecido é pelas aparições. Teofanias e epifanias. Adão e Eva ouviram o som de Deus andando pelo jardim no frescor do dia. O Senhor apareceu aos pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Bem próximos das teofanias ou epifanias estão os relatos de aparições de Deus a pessoas em visões, sonhos, no anjo do Senhor em sua face, seu nome, sua glória. Esses veículos, tecnicamente conhecidos por teologomenos, são as representações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. Encerramos a página 262. Na página 263, lição 1.3, a revelação através das três alianças. Dentre as multiformes de se apresentar à humanidade, Deus o fez através de pactos ou alianças firmadas entre ele e alguns homens específicos, sendo que em alguns casos a aliança era extensiva aos seus descendentes. Há ainda casos em que os participantes dos benefícios do pacto não se limitavam a um clã ou nação, mas é extensiva a toda a humanidade. Lição 3.1. Com Noé, a população da terra no período pós-Adão se caracterizou como malvada e corrupta, fato que levou o Criador a tomar a decisão de destruir a população terrena. Nesse ambiente surge o personagem central da narrativa nos capítulos 6 a 10, no livro de Gênesis, de nome Noé. Esse patriarca é incumbido pelo soberano de construir a arca da salvação. O dilúvio que submergiu a terra foi o meio usado por Yahvé para pôr fim à sociedade contemporânea de Noé, que havia proliferado o pecado sobre a face da terra. Lição 3.2. Com Abraão. Certamente, se há um personagem cuja relação com Yahvé possibilitou a sua revelação a um mundo em desordem, esse foi Abraão. Ele ocupou um lugar de destaque no auge de um dos momentos mais importantes da revelação do Senhor aos homens. O texto envolvendo Abraão, narra um período que vai do pós-dilúvio ao estabelecimento do modelo patriarcal, com a provisão da salvação da parte de Deus para todos os homens através de seus descendentes. Encerramos a página 263. Lição 3.3. A revelação de Deus através de Moisés. No meio da peregrinação através do deserto, situa-se o acontecimento de Horebe e Sinai. Segundo a presente tradição bíblica, Israel assiste aos pés do Sinai uma terrificante teofania de Yahvé, que lhe fez ver a saída do Egito como a sua ação salvadora, além de transformar o êxito em um ambiente propício para comunicar-lhes o decálogo. Com Moisés, vamos lá, página 264, vamos lá, página 266, página 266, a revelação através do nome Javé, página 266. A revelação através do nome Javé. A concordância entre os eruditos de que o nome de uma divindade entre os povos primitivos do Antigo Oriente tinha a denotação de sua essência ou personalidade. Como o povo hebreu não foi diferente, pois para ele Javé, aqui representado pelo termo Yahvé, era mais do que o nome de Deus, mas tratava-se do ser superior e criador de todas as coisas. Vamos lá. Página 266. Lição 2, página 267. Deus como Javé. Como Javé, Deus se apresenta com atos criadores, daí assim ser compreendido e reverenciados pelos povos antigos. Entretanto, como já mencionado no tópico anterior, os efeitos dele não se restringiu ao processo criador. Veremos nos próximos tópicos que Deus se manifesta através de outros atributos que estão vinculados à sua personalidade. Lição 2.1.
Deus que salva. A salvação de Israel e da humanidade é pura graça de Yahvé. Página 267. Cerramos a 268. 2, tópico 2. Deus Criador. 2.2. A ideia de criação no espírito humano pode chegar quase intuitivamente no momento em que toma consciência da contingência radial que atinge todo o cosmos. Mas, historicamente, a formação clara e distinta dessa ideia, a razão só chegou depois de uma longa e profunda reflexão baseada nos textos sagrados do Antigo Testamento, sobretudo nas primeiras páginas de Gênesis. Vamos lá. Página 269. Nós vamos parar aqui na página 268 e nós prosseguimos no próximo vídeo na mesma página. Deixa eu só buscar aqui, 268. Nós retomamos no próximo vídeo, na página 268. Bom, Deus abençoe a todos, boa aula e até o próximo vídeo.